meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Débora Vilarins e na aula de hoje vocês vão acompanhar todo o passo a passo desse vestido que também pode ser usado como saída de praia, tá? Ele foi inspirado em uma peça da querida Vanessa Montoro, tá? Então eu fiz aqui a minha versão e vou passar todo o passo a passo para vocês, tá bom? Então antes de iniciarmos, vamos primeiramente para os nossos recadinhos básicos. Curta esse vídeo clicando no gostei, se inscreva no canal, gente, é super simples, gratuito, só com um clique você se inscreve e me ajuda a trazer mais conteúdo gratuito aqui para vocês, tá? Então eu faço com todo carinho, toda dedicação, tiro meu tempo para estar ensinando para vocês, tá? Então em retribuição eu só peço que vocês cliquem no gostei, comentem, se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. E, na medida do possível, também assistam as propagandas, tá? É através das propagandas que a gente consegue ganhar alguns centavinhos aqui no YouTube, tá bom? Então, dados esses recadinhos, vamos à nossa lista de materiais. Então, para esse trabalho, pessoal, eu vou estar utilizando o fio Glamour da Círculo. Esse é um fio que ele saiu de linha, né? Então, eles não estão fabricando mais. Porém, eu já havia comprado há algum tempo e decidi usar. Tá? Esse é um fio que ele é 56% algodão e 45% viscose. Ele tem um tag de 447 e a agulha recomendada é a de 2,5 a 3,5. Cada novelinho vem com 223 metros, tá? Para um tamanho P, a gente vai utilizar cerca de 4 novelos desse fio, ou aproximadamente 900 metros, tá? Para um tamanho M, você vai precisar de cerca de 6 novelos do fio Glamour ou 1.300 metros. E para um tamanho G, você vai precisar de 8 novelos ou 1.700 metros. Por que eu estou passando a metragem para vocês? Porque não necessariamente vocês vão ter que fazer com esse fio, tá? Vocês podem estar fazendo com diversos outros fios. Por exemplo, o fio Bella Fashion da Pinguim é ótimo, tem a espessura um pouco menor que a desse, mas dá perfeitamente para fazer também. Vocês podem estar utilizando o próprio fio Bella, que é um pouquinho mais grossinho, se aproxime um pouco mais desse aqui, ou o fio Charme, ou o fio Anne, para quem gosta. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar muito peças de vestuário com o fio Anne, mas eu respeito muito, assim, a opinião das outras pessoas. Então, se você gostar, você pode, assim, estar trabalhando com ele, tá? Você pode também estar utilizando algum fio de polipropileno, como Lisa, Raíza, Fabriella ou algum outro que você goste, tá? Não tem problema algum. E é o que eu sempre gosto de enfatizar, use o fio da sua preferência. Você pode estar utilizando um fio mais fininho, de forma dupla, como, por exemplo, Clea 1000, Pinguim 1000, Camila 1000. Tem diversos fios aí no mercado que você pode estar utilizando de forma dupla, porque eles são mais fininhos, tá bom? Então, esse é o material que eu vou estar utilizando. Mais uma vez, você pode utilizar o fio da sua preferência e nessa quantidade que eu falei, 700 metros, 900 metros para um tamanho P, 1.300 para um tamanho M e 1.700 para um tamanho G. Tá? Esse é um modelo bem econômico, tá? E bem rápido de ser feito. A agulha que eu vou estar utilizando vai ser essa daqui, ó, a 2,5 milímetros, tá? A gente também vai precisar de tesoura ou cortador, né, pra gente cortar o fio, e também é indispensável a gente estar utilizando uma fita métrica, porque como a gente vai fazer por centímetros, então toda vez a gente vai estar utilizando a nossa fita, né? Tanto para tirar as nossas medidas, quanto para medir o trabalho, tá bom? Então, para esse trabalho, a gente vai estar precisando da medida do busto, tá? Que a gente tira aqui, ó, nessa altura. A gente vai estar precisando também da nossa medida do quadril, tá? Que é a medida que a gente tira aqui, ó, tá? Logo abaixo da cintura, ali na parte mais larga, tá? Uma medida muito importante também é a medida do decote e da cava, que é tirada aqui, ó, desde o ombro até a parte aqui, a abertura que você quer para o seu decote, que também vai ser a mesma abertura para a cava do braço, tá?
E também vamos precisar da medida desde o ombro até o comprimento total, tá? Que é a medida que a sua peça vai ficar lá no final, tá? Então, são essas as medidas que a gente vai precisar para confeccionar a nossa peça. Então, pra gente começar a nossa peça, pessoal, a gente vai fazer um cordão de pontos baixos. Então, nessa peça, a gente não vai começar com correntinhas, tá? Eu vou mostrar para vocês uma forma de já começar fazendo os pontos baixos, né? Isso é muito bom porque você não precisa fazer aquelas correntinhas. E assim, geralmente quando a gente começa com correntinha, depois que o trabalho tá pronto, aquela parte da correntinha, ela fica ali, ela não tem elasticidade, ela fica prendendo ali, né? Quando a gente vai vestir a peça. E não é legal. Então, a gente já vai começar com os pontos baixos e não vai ter essas correntinhas iniciais, tá joia? Então, vamos iniciar aqui, ó, com 2 correntinhas. Daí, na primeira correntinha, eu introduzo a agulha, puxo o fio. Agora, eu vou tirar uma laçada, depois eu tiro 2. Venho aqui embaixo, ó, tá vendo? Nessa laçadinha que ficou, ó. Aí, eu puxo o fio, tiro uma laçada, depois tiro 2. Venho na laçadinha aqui de baixo, ó, ela fica embaixo do ponto que se formou, tá vendo, ó? Eu venho nela, puxo o fio, tiro uma laçada, depois tiro 2. Olha só. De novo, venho aqui embaixo, tiro uma laçada, depois tiro 2. Ó, aqui embaixo, tiro uma laçada, depois tiro 2. E assim vai se formando, ó, o nosso cordão de pontos baixos. E a gente vai fazer esse cordão, pessoal, sempre de 2 em 2 pontos, né? Pra ele ficar uma quantidade par, tá? A gente vai trabalhando dessa forma até a gente chegar no tamanho do nosso busto ou no busto para quem você vai fazer a peça, tá? Você pode fazer desde um tamanho infantil até um tamanho, sei lá, GG, tá? Pode fazer, por exemplo, mãe e filha, perfeitamente, tá? Você só vai mudar as medidas que você vai estar utilizando para fazer a peça. Então, a gente vai trabalhando aqui os nossos pontos baixos até atingirmos a medida do busto. Com um detalhe, eu sempre gosto de fazer um pouquinho menor, tá? 5 centímetros menor do que o tamanho real do busto. Então, por exemplo, se o meu busto é de 80 centímetros, então, eu geralmente faço 75, né? 5 centímetros menor. Para que quando a nossa peça ceder um pouquinho ali, ela não fique maior do que o tamanho que a gente quer, tá? Então, vai fazendo os teus pontos baixos, sempre no número par, vai fazendo de 2 em 2, para você ter esse controle de que ele sempre vai ficar par. Daí, você vai repetindo até atingir o tamanho do busto ali, né, menor 5 centímetros, né? Então, eu vou fazer aqui o meu. Quando eu já tiver do tamanho que eu preciso, que é o tamanho do busto, menos 5 centímetros, eu volto com vocês pra gente começar a próxima carreira. Prontinho, pessoal, terminei aqui o meu cordão de pontos baixos. Eu fiz um total de 140 pontos, tá? Isso para o meu tamanho, que é um tamanho P, com um busto ali de 80 centímetros. Porém, esse número vai variar. Tem muita gente que me pergunta nos comentários, professora, quantos pontos eu faço para um tamanho M? Quantos pontos eu faço para um tamanho G? Gente, isso vai variar muito, tá? Porque depende muito do fio que você está utilizando, da agulha que você está utilizando e da sua tensão de ponto, tá? Então, por isso que eu sempre passo para vocês pegarem a medida de vocês com a fita métrica e trabalhar em cima dessas medidas, porque assim é a melhor forma de fazer. Daí, você vai trabalhando o ponto múltiplo, que eu dei, que é múltiplo de 2, até atingir esse tamanho, seguindo ali também a dica que eu dei de diminuir 5 centímetros. Tá? Então, não tem uma quantidade exata de pontos, você tem que ver de acordo com a sua tensão do ponto, fio e agulha e de acordo com a sua medida, tá bom? Então,
eu fiz 140 pontos e fiquei aqui com 37,5 centímetros, ó, com ele dobradinho assim, tá? Aqui o dobro, né? Na verdade, a circunferência vai dar ali 75 centímetros. Como o meu busto é de 80, eu fiz 5 centímetros menor, conforme eu falei pra vocês, tá? Então, agora a gente vai fechar esse trabalho em círculo, ó. Eu venho pegando aqui, ó, o meu cordão, pra ele não ficar torcido. Ó, repare que essa aqui é a parte de baixo, tá vendo? Aí eu coloco assim, ó, parte de baixo com parte de baixo. Chegando aqui, ó, eu faço isso. Daí eu venho no primeiro ponto baixo e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, a gente uniu em círculo esse nosso cordão inicial. Agora, a gente trabalha aqui 3 correntinhas para subir. Eu vou voltar no ponto anterior e vou trabalhar um ponto alto, ó. Esse é o nosso pontinho X. Esse fio, ele costuma enganchar bastante, ó. Fiz aqui o pontinho X, né, o primeiro. Para fazer o segundo ponto X, a gente tem que ficar bem atento para não contar com esse pontinho aqui que já tá trabalhado. Eu conto a partir do próximo, ó. 1, 2, nesse segundo, eu faço um ponto alto, volto no ponto anterior que eu pulei e trabalho um ponto alto. Esse é o nosso pontinho X. Pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto, volto no ponto anterior e trabalho um ponto alto. Pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto, volto no pontinho anterior que eu pulei e trabalho um ponto alto. E assim a gente vai trabalhando até completar toda a carreira. Cheguei ao final da carreira e aqui dá certinho, a gente faz o nosso último ponto X nos últimos 2 pontos. Agora, a gente vem aqui na correntinha inicial e faz um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Agora, eu venho aqui à frente, ó, e faço mais um ponto baixíssimo no próximo ponto, subo 3 correntinhas, volto no pontinho anterior, ó, que é a correntinha, tá vendo, ó? Pra subir, que a gente fez as 3 correntinhas, né? Aí, eu faço um ponto alto. Fazendo assim o meu primeiro ponto X. Agora, a gente vai trabalhar ponto X sobre ponto X, tá? Então, vai ser bem tranquilo. Eu venho aqui, ó, sobre o segundo ponto, do pontinho X à frente, trabalho um ponto alto, volto no ponto anterior e faço um ponto alto. Venho no segundo ponto do pontinho X à frente, faço um ponto alto, volto no ponto anterior e trabalho um ponto alto. E assim a gente vai fazendo a nossa carreira, colocando ponto X sobre ponto X. Chegando ao final, eu retorno com vocês pra gente começar a carreira seguinte. Então, pessoal, terminei a segunda carreirinha de ponto X e no meio do caminho eu mudei de agulha, tá? Eu gostei de trabalhar mais com essa daqui pra esse fio e ela é do mesmo tamanho da outra, apesar de ter uma numeração um pouco maior aqui, mas ela é igual à outra em tamanho, tá bom? Então, agora a gente vai começar a trabalhar a próxima carreira, que vai ser feita em pontos altos quádruplos. Então, a gente vai fazer aqui 8 correntinhas, laço o fio 4 vezes, venho no próximo ponto e vou tirar, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 vezes, para completar o nosso ponto alto quádruplo. Laço o fio 4 vezes novamente, venho no próximo ponto e vou tirar aqui as minhas laçadinhas de 2 em 2 até completar o ponto. E assim a gente vai fazer até dar toda a volta na nossa carreira, colocando um ponto alto quádruplo para cada um dos pontinhos que nós temos de base. Já volto com vocês ali no final da carreira. Então, pessoal, terminei a carreira de pontos altos quádruplos. Agora, a gente vai começar a próxima carreira. Aí, eu subo 3 correntinhas, volto, ó, no pontinho anterior e faço um ponto alto. Pulo o pontinho à frente, venho no próximo e faço um ponto alto. Volto no ponto anterior e trabalho um ponto alto.
Então, a gente vai fazer toda a nossa carreira em ponto X, ó, da forma que a gente fez essas carreirinhas aqui de baixo, ó, tá? Então, vou fazer aqui toda essa carreira de ponto X, chegando no final, eu volto com vocês pra gente começar a carreira seguinte. Completei a carreira de ponto X e agora a gente vai começar mais uma carreira, só que vai ser um pouquinho diferente. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas para dar altura. No próximo ponto, eu coloco um ponto alto, daí eu volto no pontinho anterior aos dois, ó, e faço um ponto alto. Olha só, fica assim. Aí, eu vou pular um ponto, no próximo eu faço um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto, volto no pontinho que eu pulei lá atrás e trabalho um ponto alto. Aí, a gente continua. Pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto, no ponto à frente um ponto alto, volto no pontinho que eu pulei e trabalho um ponto alto. E assim a gente vai fazendo até completar a carreira. Chegando aqui no final, eu retorno com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui ao final da carreira. E olha só, no meu caso, para a quantidade de pontos que eu tenho, deu certo para finalizar aqui esse último grupinho, ó. E esse pontinho aqui à frente já é o pontinho trabalhado por essa primeira repetição, tá? Então, aqui eu já vou finalizar a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha de início. Mas pode ser que no seu caso não dê certinho para finalizar assim, né? Pode ser que sobre um ponto. Se sobrar um pontinho, você pula ele normalmente e finaliza, tá? Se sobrar, por exemplo, 2 pontos, daí você pode desmanchar aqui um pouquinho a tua carreira. Daí, entre um grupinho desse e outro, você pula um pontinho a mais, tá? Pra meio que esconder ele e aqui no final sobrar apenas um ponto. Aí, aqui no final, você pula esse ponto que sobrar e finaliza com ponto baixíssimo, tá? Então, você pode fazer essas pequenas adaptações para poder completar a carreira certinho, tá bom? Então, agora a gente vai na sequência fazer mais uma carreira de ponto X. Então, eu faço 3 correntinhas, volto no ponto anterior e trabalho um ponto alto. Ó, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto, volto no ponto anterior e trabalho um ponto alto. Pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto, daí eu volto no pontinho anterior e trabalho também um ponto alto. Assim a gente vai trabalhando até completar toda a nossa carreira. Prontinho, meus amores, terminei a carreirinha de ponto X e agora a gente vai repetir na sequência uma carreira idêntica a essa aqui, ó, de pontos altos quádruplos. Então, eu começo com 8 correntinhas e vou fazendo os pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Terminada essa carreira de pontos altos quádruplos, a gente vai fazer 3 carreiras de ponto X, ó, idênticas a essa que a gente acabou de fazer, tá? Então, vou fazer aqui essa sequência, uma carreira de ponto alto quádruplo e 3 de ponto alto X. Daí, eu volto com vocês, tá? Então, não tem segredo, é só ir fazendo mesmo na sequência que nós já conhecemos. Já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei as carreirinhas de ponto X. E a única diferença foi que aqui eu decidi colocar uma carreirinha de ponto baixo depois dessa carreira de pontos altos quádruplos, tá? Mas não é necessário, não é obrigatório você estar colocando essa carreira, não. Só eu que quis colocar mesmo, tá? Mas não precisa. Daí agora, a gente vai começar a trabalhar as mangas do nosso vestido. Só que antes, a gente precisa ter uma noção de onde a gente vai trabalhar essa manga, deixando aqui no meio a parte do decote. Ó, agora vocês podem ver toda a peça e vai ficar melhor para explicar para vocês como que vocês vão ter que medir aí em vocês. Porque assim, pessoal, a gente vai fazer aqui, ó, uma manga para um lado, uma manga para o outro lado e aqui no meio vai ficar o decote, tá? Que é onde a gente vai passar a cabeça ali e tudo mais. Então, a gente precisa medir certinho
aonde que a gente quer começar a alça para depois trabalhar as mangas, deixando aqui um tamanho maior ou menor para o decote, de acordo com o que você quer para sua peça, de acordo com o que você achar melhor. Como que você pode fazer isso? Você pode colocar essa peça aqui sobre você, tá? Aqui na altura da cava do braço, porque assim, a cava e decote, cava é do braço, tá? E decote é esse aqui do pescoço, eles vão ser da mesma altura, tá? Porque a gente já vai começar a trabalhar a manga e vai trabalhar ele, não vai mais crescer aqui nada, tá? Já vai ser cava e decote da mesma altura. Então, você coloca sobre você aí a peça, né? Na altura ali da cava, né? Embaixo do braço, e mede aqui no centro a parte que você quer subir as alças, tá? Aí marca em você. Vou fazer isso aqui em mim e vou marcar, daí eu volto mostrando pra vocês. Então, olha só, pessoal, eu fiz aqui as minhas marcações, tá? Como eu tenho 70 pontos X ao longo da minha peça, eu tenho 35 pra frente e 35 pra parte de trás. Eu medi aqui em mim, da forma que eu vou colocar na foto aqui pra vocês, ó, coloquei assim sobre, né, sobre mim, e fiz essa medição onde tá esses dois risquinhos em vermelho. Daí, deu mais ou menos aqui, tá? Daí eu fui, marquei e contei aqui os pontos de um lado do outro para saber se estava certinho. Então, eu fiquei com 12 pontos aqui, ó, marquei no 12º, desse lado também, e aqui no meio eu fiquei com 11 pontos, né? Que aí completa os 35 pontos que eu tenho desse lado. Daí você mede certinho você e faz aí a marcação, porque desse ponto aqui, ó, a gente vai começar a fazer a manga desse lado e nesse ponto a gente vai começar a fazer a manga do outro lado, tá bom? Então, agora eu vou cortar aqui o meu fio, que tá aqui na lateral. Pra isso, eu vou fazer uma correntinha nele, ó, uma correntinha. Daí, eu puxo o fio e corto. Dessa forma, a gente pode puxar o fio e ele não deforma o último ponto, tá bom? Agora, a gente vai começar a trabalhar aqui no ponto que a gente marcou. Então, a gente vai vir aqui nesse pontinho que tá marcado e vamos colocar um ponto baixíssimo. Ó. Pronto, feito o ponto baixíssimo, a gente vai começar a trabalhar em correntinhas, sempre de 2 em 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim a gente vai trabalhando de 2 em 2 correntinhas, até a gente atingir lá o outro lado. Porque essa aqui, ó, vai ser a parte que a gente vai definir a altura da nossa manga, tá? Então, você vai trabalhar numa quantidade de correntinhas que ela vai ter que passar por cima do ombro e ir lá pra trás, lá pras costas, tá? Então, faz as correntinhas aí e mede certinho em você. Eu vou fazer aqui as minhas e já volto. Prontinho, pessoal, eu fiz aqui 54 correntinhas. Como que eu fiz pra medir, pra ver se tava do tamanho que eu quero? Eu contei, ó, aqui atrás. Como esse aqui é meu primeiro ponto X desse lado, o próximo ponto X, ó, já é o primeiro do outro lado. Então, eu contei a mesma quantidade aqui na parte de trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 12º, né, no meu caso, eu coloquei aqui um ponto baixíssimo. Eu puxei o fio e medi em mim para ver se essa altura já estava suficiente para chegar aqui na altura do meu ombro, tá? E já foi suficiente, tá bom? Então, é assim que vocês vão fazer. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar a primeira carreirinha da manga, que vai ser uma carreirinha de pontos baixos. Então, eu vou virar assim, ó. E vou começar a trabalhar aqui na minha correntinha. Eu venho na primeira correntinha e trabalho um ponto baixo. Venho na próxima e faço um ponto baixo.
E vou trabalhando, pessoal, um ponto baixo para cada uma das correntinhas que eu tenho aqui de base, até chegar lá do outro lado. Cheguei aqui no final da carreira, ó, coloquei um ponto baixo no último ponto, né, na última correntinha. Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu venho no ponto à frente, faço um ponto baixíssimo, no próximo ponto um ponto baixíssimo e no próximo um ponto baixíssimo, completando assim 3 pontinhos baixíssimos. Aí, eu viro o meu trabalho e vou começar a trabalhar em cima dos pontos baixos. Então, eu vou pular o primeiro ponto baixo, no segundo eu vou colocar um ponto alto. Volto no ponto anterior que eu pulei e faço um ponto alto, fazendo o nosso pontinho X. Agora, eu pulo o próximo ponto, venho no ponto seguinte e faço um ponto alto, retorno no ponto anterior e trabalho um ponto alto. Pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto, volto no ponto anterior e trabalho um ponto alto. Então, assim, pessoal, a gente vai trabalhando em pontinho X até a gente chegar lá do outro lado. Cheguei aqui ao final da primeira carreira, segunda, né, na verdade, a primeira foi a de pontos baixos. Agora, a gente vai, ó, pular 1, 2, no terceiro ponto a gente faz um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer aqui à frente mais 7 pontos baixíssimos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, eu vou virar o meu trabalho e vou começar a trabalhar a minha carreira de pontos altos quádruplos. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4 laçadas na agulha. Vou fazer o meu primeiro ponto alto quádruplo bem aqui no pezinho, ó, antes do primeiro ponto alto do ponto X, tá vendo aqui, ó? Então, vou vir aqui e vou trabalhar o meu primeiro ponto alto quádruplo. Pronto, que é pra ele ficar aqui bem na bordinha. Laço o fio 4 vezes e venho trabalhando um ponto alto quádruplo para cada um dos pontinhos de base até chegar lá do outro lado. Já volto com vocês lá no final da carreira. Então, pessoal, terminei a carreirinha de pontos altos quádruplos e aqui, ó, eu coloquei um ponto alto a mais bem na bordinha, tá vendo? Pra que isso? É pra que essa parte aqui ela não fique com um buraco muito grande. Então, é como se a gente tivesse feito 2 aumentos, um lá no início e outro aqui no final. Mas a gente vai compensar ele na próxima carreira, tá? A gente vai fazer 2 diminuições. Então, agora, para finalizar essa carreira, ó, eu não vou contar com esse ponto aqui, porque ele já tá trabalhado, tá vendo? Eu vou começar a contar a partir do próximo e vou prender no 7º ponto, ó. Como a gente começou lá do outro lado no 7º, aqui a gente tem que prender no 7º também. Então, eu conto a partir desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, eu venho no 7º ponto e faço um ponto baixíssimo, ó, ficando assim. Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, vamos virar o nosso trabalho. Deixa eu tirar esse marcador que ele tá só batendo aqui na mesa. E agora, a gente vai fazer uma carreirinha toda de pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto e faço um ponto baixo. E agora, eu já vou fazer aquela diminuição que eu falei pra vocês que a gente faria. É como a gente fez os aumentos, colocando um ponto alto quádruplo a mais no início e no final, então, nessa a gente vai fazer a diminuição. Então, como que eu faço para fazer a diminuição? Eu venho aqui no próximo ponto, puxo o meu fio, venho no próximo, puxo o fio e tiro todo mundo junto. Então, onde eu deveria ter 2 pontos, eu fiquei com apenas um, fazendo assim minha diminuição. Daí, eu vou trabalhando, fazendo um ponto baixo para cada pontinho que a gente tem de base. Chegando lá no final, a gente faz essa mesma diminuição, tá? E finaliza ali com um ponto baixo no último ponto, tá bom? Então, vou fazer aqui toda a minha carreira. Chegando aqui, ó,
Nesses 2 pontinhos, antes do último, eu faço a diminuição, fechando os 2 juntos e trabalho aqui no último ponto, um ponto baixo. Chegando ao final da carreira, ó, aqui eu fiz a diminuição, como eu falei pra vocês. Agora eu venho no próximo ponto, esse aqui já tá trabalhado, então eu venho no próximo e faço um ponto baixíssimo. E olha só como tá ficando aqui a nossa manga, né? Já daria até pra terminar aqui e deixar, tipo, essa alcinha mais grossa, né? Também fica bem bonito. Mas aí a gente vai continuar trabalhando. Agora a gente vai voltar fazendo uma carreira de ponto X. Então, eu vou fazer aqui à frente, ó, esse ponto baixíssimo foi pra finalizar a carreira de ponto baixo. Agora, pra começar a carreira seguinte, a gente vai fazer 1, 2 pontos baixíssimos à frente. Volta, né, viro a peça, na verdade, venho aqui no segundo ponto, que foi aquele da diminuição, faço um ponto alto, volto no ponto anterior e trabalho um ponto alto. Pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto, volto no ponto anterior e trabalho um ponto alto. E assim a gente vai fazendo toda a nossa carreira, a gente vai fazendo toda a nossa carreira de ponto X. Chegando no final, eu retorno com vocês. Chegando ao final da carreira, a gente pula um ponto e no próximo nós fazemos um ponto baixíssimo. Mais 2 pontos baixíssimos à frente, viramos o trabalho e vamos voltar trabalhando em ponto X. Então, a gente vai trabalhar um ponto X para cada ponto X de base. Então, eu já venho aqui no segundo ponto, faço um ponto alto, volto no ponto anterior e faço um ponto alto. E assim a gente vai fazendo até completar toda a nossa carreira. Cheguei ao final da carreira, aqui a gente finaliza da mesma forma. Eu pulo um ponto, venho no próximo, eu não conto esse porque ele já tá trabalhado, ó. Eu pulo um ponto, no próximo faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui à frente, a gente vai fazer mais 7 pontos baixíssimos, porque a gente vai trabalhar agora uma carreirinha dessa aqui, ó, de pontos altos quádruplos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, eu viro o trabalho e vou fazer aqui os pontos altos quádruplos. E da forma que eu fiz aqui, ó, eu vou trabalhar um pontinho a mais no início e um pontinho a mais lá no final. Tá? Da forma que eu já expliquei pra vocês anteriormente. Aí, terminada essa carreira de pontos altos quádruplos, eu volto novamente com vocês. Terminei a carreira de pontos altos quádruplos. Ó, fiz aqui esse pontinho a mais, conforme eu falei pra vocês. E aqui no 7º ponto, eu fiz o ponto baixíssimo. Como eu já tô aqui no final, ó, tá vendo? Eu só tenho mais 2 pontinhos, eu não vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto pra começar a carreira seguinte. Eu já vou virar aqui, ó, e vou começar a trabalhar minha carreira de ponto baixo. Mas se você tiver mais pontinhos aqui, você pode fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, daí você vira e começa a trabalhar os pontos baixos, tá? Então, a gente vai começar trabalhando um ponto no primeiro pontinho, os próximos 2 a gente vai fechar juntos, fazendo a nossa diminuição. E nessa carreira, além da gente fazer essa diminuição aqui no início e outra no final, né, por causa dos pontos que a gente aumentou, a gente vai fazer mais algumas diminuições aqui ao longo da carreira, pra gente fechar um pouquinho mais a nossa manga e ela ficar com aquele efeito assim, com caimento melhor ali no final, tá? Ela ficar mais fechadinha. Então, além desses 2, no início e no final, eu vou distribuir mais 4 diminuições aqui ao longo da minha carreira. As diminuições, elas vão ser feitas exatamente dessa forma que eu fiz aqui, tá? Então, faço essa daqui. Trabalho alguns pontos sem fazer diminuição, faço outra. Trabalho alguns pontos sem fazer, faço outra diminuição. E assim vou fazendo. 4 aqui ao longo da carreira, chegando no final eu faço
a diminuição pro final normalmente, tá? Então, assim que a gente vai trabalhar, eu volto com vocês no final da carreira, já com as minhas diminuições prontas, né, que vão totalizar 6 diminuições no total, uma no início, uma no final e mais 4 ao longo da carreira. Não tem um local exato para você fazer essas diminuições ao longo da carreira, tá? Você pode ir distribuindo elas no olhômetro mesmo, tá bom? Tentando colocar elas bem separadinhas. Então, vou fazer minha carreira no final, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, cheguei aqui ao final da carreira, trabalhei 6 diminuições, né, no total. E só um detalhe, pessoal, aqui eu já cheguei ao final, tá vendo? Eu não tenho mais pontos para trabalhar. Mas se você tiver mais pontinhos aqui, né, se a tua peça for maior, você pode fazer na sequência mais essas 2 carreirinhas aqui, ó, de ponto X, tá? 2 ou 3, ou quantas der para fazer aqui para terminar os pontos, tá? Se você tiver bem mais pontos, pode fazer outra repetição dessa daqui, tá? Não tem problema você ficar com 3. O importante é você chegar aqui ao final dos teus pontos. Então, vai repetindo esses mesmos pontos, a mesma forma de fazer até chegar aqui no final, tá? Não precisa necessariamente deixar assim, ó, como eu deixei, só com 2 pontinhos no meio. Pode ficar com um pouquinho mais, né? Com até uns 4 pontinhos aqui no meio, não tem problema, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Nesse mesmo ponto aqui, ó, no mesmo pontinho que eu coloquei o ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou virar minha peça, daí a gente vai começar a trabalhar já a nossa carreirinha de acabamento, tá? Então, nesse primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Eu vim aqui nesse próximo que tá mais fácil. Faço um ponto baixo e vou trabalhando, ó. Fiz 3. Agora, eu vou trabalhar um ponto picô triplo. Então, eu vou fazer 3 correntinhas. Pego aqui, ó, as 2 laçadinhas do ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho no mesmo lugar, ó, pegando as 2 laçadinhas e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu trabalho de novo 3 correntinhas. Venho no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. A gente fica, ó, com essa florzinha. Aí, eu venho no próximo ponto e começo a trabalhar. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, eu vou repetir o meu pontinho picô triplo. Então, faço 3 correntinhas, um ponto baixíssimo. 4 correntinhas, um ponto baixíssimo no mesmo lugar. 3 correntinhas, um ponto baixíssimo. Agora, à frente, eu trabalho 5 pontos baixos. Agora, eu repito novamente a minha florzinha. E assim a gente vai trabalhando até chegar ali, ó, no final da carreira, onde eu vou voltar com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui ao final da carreira, olha só como ficou. E agora, eu vou passar aqui, ó, alguns pontos baixos nessa parte aqui de baixo. Eu não vou fazer florzinha, vou só passar pontos baixos pra chegar aqui, ó, no início da carreira do outro lado. Aqui, depois da última florzinha, eu fiz 2 pontos baixos, mas isso pode variar de acordo com a quantidade de pontos que você tiver. Aí, eu venho colocando aqui, ó, os pontos baixos, só pra dar o arremate mesmo nessa parte, ó. Aqui eu posso colocar o meu último ponto. Aí, venho aqui no início e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, puxo o meu fio, já posso cortar, porque essa parte aqui, a nossa manga, já está finalizada. Então, pessoal, assim fica a nossa manguinha pronta. Se você tiver mais pontos para fazer mais repetições da sequência de pontos, não tem problema, você pode fazer, depois você trabalha aqui esse acabamento da forma que eu expliquei, tá? Olha só como fica aqui.
E agora, aqui falta só fazer os arremates, né? Agora a gente vai começar a trabalhar essa mesma manguinha lá do outro lado. Então, pra gente começar a próxima manga, ó, a gente tem aqui a marcação. Do mesmo lado que a gente começou aqui, a gente tem a marcação aqui. Só que a gente não vai começar desse lado, a gente vai começar, ó, aqui atrás, tá? Então, eu falei pra vocês que eu deixei aqui 11 pontos, então eu vou contar aqui os mesmos 11 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nesse daqui, que é o de número 12, é que eu vou colocar o meu ponto baixíssimo e vou começar a trabalhar as minhas correntinhas na mesma quantidade que eu fiz aqui desse lado e vou seguir o mesmo passo a passo, ou seja, fazer as mesmas carreirinhas até concluir lá do outro lado para ela ficar idêntica a essa primeira, tá? Então, a única diferença é essa, que a gente vai começar do outro lado. Se nessa a gente começou aqui, nessa outra manga a gente começa aqui na parte de trás, tá bom? Todo o resto vai ser igual. Então, eu vou trabalhar aqui a minha segunda manga. Quando eu já tiver com ela concluída, eu volto com vocês pra gente trabalhar aqui o acabamento do nosso decote. Então, meus amores, terminei, ó, a segunda manguinha. E agora, a gente vai trabalhar o acabamento aqui em volta do nosso decote. Mas olha só como tá ficando lindo o nosso trabalho. Para começar, a gente vai passar uma carreirinha toda de ponto baixo e depois a gente vai trabalhar uma carreirinha idêntica a essa daqui, ó, de acabamento da manga, né? Ou seja, 5 pontos baixos, um ponto picô triplo. 5 pontos baixos, um pontinho picô triplo, tá? Então, o acabamento vai ser igual ao acabamento das mangas. Então, vou pegar aqui o meu fio para começar a trabalhar a primeira carreira com vocês. Eu vou começar aqui, ó, em cima do ombro, tá? Eu pego aqui, em qualquer um dos pontinhos, ó. Eu vou pegar ali naquela correntinha que a gente tem de início e vou fazer um ponto baixo. Daí, a gente vai seguir colocando um ponto baixo, ó, pra cada correntinha de base. Quando chegar ali na transição entre a parte da manga e a parte da frente, na voltinha, né, que a gente tem ali, eu volto com vocês pra gente passar aquela parte juntas, ó. Essa parte aqui. Prontinho, pessoal, cheguei aqui na parte da transição, ó, entre a manga e essa parte aqui do decote. E aqui, ó, no último ponto da manga e no primeiro ponto aqui da parte do decote, a gente vai fazer uma diminuição. Então, eu vou trabalhar esses dois pontinhos juntos. Então, eu venho nesse aqui, puxo o meu fio, venho nesse próximo, ó, não conto com esse aqui porque ele já tá trabalhado. Eu venho no próximo, que é o primeiro desse lado. Aí, nele, eu também puxo o meu fio, ó. Aí, eu tiro as 3 laçadinhas juntas, fazendo um ponto baixo só. Aí, eu continuo trabalhando na sequência, um ponto baixo para cada pontinho de base. Quando eu chegar lá no outro cantinho, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Vou fechar os 2 pontinhos juntos. Aí, em todos os cantinhos, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Então, eu trabalho aqui, ó, fechando os 2 pontinhos, o último desse lado e o primeiro aqui desse outro. E na parte de trás, a gente também trabalha da mesma forma, tá? Em todos os cantinhos, a gente vai fazer isso. Então, quando eu terminar a carreira, eu volto com vocês. Terminei a carreira, meus amores, já fiz um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E se vocês quiserem deixar o acabamento apenas com essa carreirinha de ponto baixo, também pode, tá? Daí, vocês já vão fazer aqui uma correntinha, puxar o fio e cortar, tá? Mas eu vou fazer a próxima carreira, que vai ser idêntica a essa daqui da manga. Então, pra isso, eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Vou fazer mais, ó, mais 4 pontos. Na verdade, eu fiz mais 3, né? No total, fiquei com 4 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar aqui o meu pontinho picô triplo, ou a minha florzinha. Então, eu fiz ali 3 correntinhas, um ponto baixíssimo, agora 4 correntinhas, um ponto baixíssimo.
e novamente 3 correntinhas e um ponto baixíssimo. Fazemos agora 5 pontos baixos e repetimos a florzinha. Então, assim a gente vai trabalhar até dar toda a volta no nosso decote, tá? Não vai ter nenhuma diferença de ponto, vai ser apenas mesmo a repetição desses pontinhos. Então, eu já volto com vocês para mostrar o resultado. Cheguei ao final da carreira, meus amores, e aqui eu fiz o meu último picôzinho triplo. E já vou finalizar a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha, puxo o fio e vou cortar porque essa parte já está finalizada. Então, esse é o resultado, pessoal, aqui da parte de cima, ó, o decote todo trabalhado nesse pontinho. E essa parte de cima, ela já tá finalizada, tá? Olha só. E até aqui, pessoal, eu utilizei um novelo inteiro do fio Glamour e aqui menos da metade do segundo novelo, tá? Então, essa é uma peça bastante econômica. Esse novelo aqui vem com apenas 223 metros. E agora, a gente vai passar para a próxima aula, onde a gente vai fazer a parte aqui de baixo da nossa peça, tá? Então, um abraço, a gente se encontra na aula seguinte para dar continuidade.